Vamos abrir em Gênesis 26, 12. A nossa confiança em Deus faz toda a diferença. A nossa fé nele faz toda a diferença. E quando Deus nos mostra algo no nosso coração e nós fazemos, portas se abrem para a nossa vida. Veja o que aconteceu a Isaac. Isaac havia fome naquela altura, uma época em que passou fome. Havia fome na terra, havia falta. E Isaac pensou em ir ao Egito e Deus disse, não deixas o Egito, habita na terra que eu te disser. E mesmo perante a seca, mesmo na seca, Isaac semeou. E veja o que aconteceu. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 ou 100 de medidas, porque o Senhor o abençoava, engrandecendo-se o verão e ia-se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha porção de ovelhas e porção de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Porquê é que o invejavam? Porquê é que há pessoas à sua volta às vezes que o invejam? Porque você decidiu andar com Deus. Até aí o que é que eu devo fazer para essas pessoas? Quebrar toda a maldição que venha sobre si. Expulsar o espírito de inveja. E não é preciso fazer mais nada. E não é preciso confrontar essas pessoas. Não é preciso fazer nada. Você vai continuar a fazer o mesmo. Continuar a andar em frente. Continuar a brilhar. O resto, Deus se encarrega. Aquelas pessoas que teimarem em voltar contra si, Deus lhes vai dar uma hipótese. E se elas não quiserem mesmo assim, então vai ser complicado para a vida delas. Mas não é nada consigo. É tudo com Deus. Porque Deus diz, minha vingança, eu retribuirei. Deus é que conhece o coração dos homens, não somos nós. Mesmo estando a fazer mal. Lembre-se sempre, daquele homem que foi crucificado com Jesus. Ele foi crucificado, um queixava, então salva-te. E o outro diz, cala-te, que este homem nada fez para estar aqui. Nós tudo fizemos para merecer, para estar aqui. Ele sabia o que tinha feito. E ele perante Jesus disse, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo estaremos no paraíso. Arrependimento, mudança de atitude, é aquilo que nos aproxima cada vez mais de Deus. Não é continuarmos a queixar-nos. Não é dizer, não, pronto, eu fui assim, eu sou assim. Não, isso não é a vontade de Deus. Isso é completamente fora da vontade de Deus. É você reconhecer o erro, pedir perdão, arrepender-se e querer a mudança. E Deus faz a mudança na sua vida. Completamente. Então vamos semear em nome de Jesus. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha. E Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilha. Glória a Deus. E Deus o compensará. Obrigada, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Que és tu, Senhor, que vais abençoar. És tu, Senhor, que vais fazer prosperar todas estas finanças. Em nome de Jesus. Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Ora, vamos abrir em Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38.
E glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O título da mensagem de hoje é A Minha Fé. E não tem a ver com a minha fé pessoal. Não tem a ver comigo, Mário Nóbrega. Tem a ver com a pergunta que cada um de nós deve fazer. Como está a minha fé? Eu hoje, quando ia começar, quando pensei em preparar a lição, eu perguntei a Deus qual é o título, e Deus deu-me este título, A Minha Fé. Eu sabia que não tinha nada a ver comigo. Qual era a ideia de Deus para este título? A ideia de Deus para este título é saber como está a sua fé. Como é que você está a andar? Você está a crer em quem? Nas suas capacidades? Opa, isso vai dar errado. Naquilo que você consegue? É muito pouco. Veja o que aqui está escrito em Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Diz Deus. Se ele recuar na confiança em Deus, você está-se a afastar de Deus. Porque o justo vai viver pela fé em todas as áreas da sua vida, não importa qual seja a área da sua vida. Não importa se for na sua saúde, não importa se for nas suas finanças, não importa se for no seu casamento, não importa se for no trabalho, não importa o sítio onde for e o que estiver e o que quiser, você tem que andar por fé. Por isso a pergunta, como está a sua fé? Como é que está a minha fé? Como? Para você poder fazer essa pergunta a si mesmo, você tem que perceber algumas coisas. A sua fé está-se a basear em quê? Em algo que você ouviu, um testemunho de outra pessoa, glória a Deus. Um testemunho em Deus, claro. Veja, eu quero que você entenda algo. Marcos 11, 22. Marcos 11, 22. Estes são alguns versículos, mas vamos ver o que é que Deus vai fazer. Marcos 11, 22. Já falei várias vezes sobre esta passagem, mas esta passagem é muito importante. Jesus viu uma figueira, ela não tinha figos, amaldiçoou a figueira, disse: ninguém mais coma fruto de ti. No dia a seguir passaram por lá e a figueira tinha secado. Pedro reparou e disse: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E a resposta de Jesus foi: tende fé em Deus. Exatamente no que está escrito aqui no versículo 20. E Jesus respondendo diz: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Como é que você coloca a sua fé em Deus? Primeiro, como é que você conheceu Deus? Foi-lhe pregado. Alguém falou de Jesus para si. E falou mediante a palavra de Deus. Você tem que perceber que a palavra de Deus é de real importância para a sua vida. É por ela que você vai ser fortalecido. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Conceitos errados, formas erradas de viver. Conceito, você acredita só desta ou daquela forma que as coisas vão acontecer. Não é assim. Não é assim. Um veterano de guerra nos Estados Unidos, quando voltou da guerra, aceitou Jesus no coração. E há uma grande taxa de suicídio
nem todos os veteranos que voltam da guerra. Por causa de tudo aquilo que viram, do que viveram, é muito complicado de viver. Então, uma taxa de suicídio muito alta. E ele tem estado a ajudar pessoas do suicídio, tirá-los às vezes de, de, de grupos extremos e tudo mais. Este homem era perseguido porque o diabo quer destruir pessoas e ele estava a trazê-las para o reino de Deus. Então, uma vez fizeram-lhe uma emboscada e levaram-no preso. Subiram uma montanha com ele, escavaram um buraco. Meteram dentro de um caixão improvisado de tábuas. Meteram-no lá embaixo e enterraram. Com gelo por cima. Havia um grande nevão. Encontraram o carro dele, encontraram a Bíblia dele, encontraram vestidos de luta e então começaram a fazer a procura. Mas não estavam a conseguir procurar. Quando eles estavam prestes a desistir, houve homens dele, homens que ele salvou, homens veteranos e outros homens da igreja, colocaram-se de joelhos mesmo no meio do nevão e oraram. E quando estavam a orar, um deles lembrou-se de um determinado sítio. Um sítio que não conhecia. Falou ao xerife, à polícia de lá, e a polícia foi ver no mapa e realmente aquele sítio existia, que ele estava a dizer. Então, mesmo no meio do nevão, foram até lá. Quando chegaram lá, viram um sítio onde parecia que a neve tinha sido mexida. Então começaram a escavar, a escavar, a escavar, a escavar. Bateram num caixão de madeira e algo de madeira. Conseguiram-no tirar para fora e quando o tiraram para fora, ele estava vivo, mas com os batimentos muito baixos. Este homem sobreviveu. E é um testemunho daquilo que Deus pode fazer na vida dele. Mas ouça o resto do testemunho. Quando ele foi enterrado vivo, ele entrou em pânico. Depois ficou quieto e começou a orar. E Deus lhe disse: tu agora vais adormecer. E dentro de 7 dias vão descobrir. 7 dias. Os médicos, depois de o receberem, diziam que era impossível ele não ter tido sequelas no cérebro por estar tanto tempo sem beber água, por estar debaixo de frio e tudo mais. Disse que era impossível ele não ter problemas de saúde. Mas ele não teve um único problema. Deus é Deus. E nós temos que começar a crer num Deus que faz milagres. Um Deus que tudo muda. Um Deus que nos quer ajudar em todas as fases da nossa vida. Ouça, não importa o que você for, não importa o que você estiver a fazer, não importa a sua profissão, importa aquilo que você crê. Porque é isso que faz a diferença na sua vida. Não é a posição que você está, não é o dinheiro que está a ganhar, não, mas eu sou isto, sou aquilo, isso não interessa nada. Interessa o que você é em Deus. Que você está a buscá-lo a Ele, porque crê nele, porque confia nele, porque confia no que está escrito. Veja, eu tenho aqui uma Bíblia. Eu tenho a Bíblia digital no meu tablet, mas eu tenho aqui uma Bíblia. E ao nós abrirmos a Bíblia, esta tem um mapa, depois diz Bíblia Sagrada, e depois diz aqui Velho Testamento. E a Bíblia é composta por Velho Testamento e Novo Testamento. Agora diga-me lá uma coisa. A quem é que é dado um testamento? Aqueles que herdam determinadas coisas.
No Velho Testamento e no Novo Testamento, em que o Novo Testamento fala sobre Jesus, e todo o Velho também aponta para Jesus, nós vemos o testamento de um homem que morreu por nós e nos deixou um testamento. A sua palavra. Nós devemos agarrar neste testamento e conhecê-la, porque é por ela que nós vamos viver. A nossa fé tem de ser depositada na palavra de Deus, no que Deus diz, para que nós pudéssemos ser, para que nós possamos ser abençoados. Quanto mais conhecimento você tiver da palavra de Deus, mais ela se revela assim. E sabe o que é que acontece? Eu vou-lhe explicar o que é que vai acontecer. Quando os problemas vierem, você não se vai queixar. Você não vai pensar em recorrer a este assunto ou aquele assunto. Você vai se lembrar da palavra e vai falar a palavra. E a palavra é a espada do Espírito. Vai funcionar para si e abrir caminho onde não havia caminho. Esta é a glória de Deus para as nossas vidas. Eu quero-vos mostrar um pouco desta palavra e conhecer que você tem que a estudar e tem que a conhecer para que ela possa atuar a seu favor. Eu posso lhe dar, antes de eu começar a fazer isto, e eu vou começar por assuntos, pelo menos eu creio que vou conseguir, pelo menos em 3 assuntos. Eu quero-vos explicar uma coisa que aconteceu comigo. Havia junto à segunda circular, havia lá um bairro de barracas, não é? Eu não sei, estávamos a ser chamados, vários estávamos a ser chamados, tinha havido tiros, eu não sabia o que é que eu fui, eu só ouvi dizer que estávamos a ser chamados e fomos para lá. Quando chegámos lá, largámos os carros e entrámos a pé perante o bairro. Eu não sei o que é que estava a passar. Eu só sei que cheguei a uma altura em que olhei para trás e olhei para a frente e eu estava sozinho. Não tinha ninguém à minha volta. Qual foi a minha primeira reação? Correr? Chamar por alguém? Não. Lembrar-me daquilo que diz a palavra de Deus, que eu conhecia. Mesmo que eu andasse por vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. E foi exatamente aquilo que eu me lembrei, foi exatamente aquilo que eu disse, e saí de lá sem problema. Posto isto, este testemunho, eu quero-vos levar à palavra de Deus, para você basear a sua fé na palavra de Deus. Provérbios 4, 20. Vamos lá, Provérbios 4, 20. Provérbios 4, 20. Você sabe quem é que escreveu Provérbios? Quem escreveu Provérbios foi o rei Salomão. Homem de quem Deus deu uma sabedoria muito grande. E ele escreveu Provérbios, Cantares de Salomão, entre outros, acho eu. Eu não tenho a certeza. Pelo menos estes 2 eu sei que se foram. Veja o que está aqui. Provérbios 4, 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não te deixes apartar os teus olhos, mas guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Você está a ouvir? A saúde que todos nós precisamos. Você pode dizer, não, mas eu estou curado, eu estou bem. Você precisa de saúde para que não venha o problema. Você tem que colocar a palavra de Deus dentro do seu coração. Você tem que ler, conhecer. Para quê? Para que ela derrube barreiras que existem dentro de cada um de nós. Barreiras que nos impedem de acreditar que a palavra que Deus disse a nosso favor funciona. Veja aqui. Vamos a Isaías 53, 4 e 5. Isaías 53. Estamos lá perto. Cada vez que nós lemos a palavra de Deus, cada vez que lemos, criamos
algo em nós. Conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas e vemos que o que Ele quer em nós. Veja aqui, verdadeiramente Ele tomou sobre si as enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reportámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, por aquilo que lhe fizeram no seu corpo, pelas chicotadas, fomos sarados. Jesus pagou um preço por nós, um preço muito alto, para que nós pudéssemos ser curados, entre outras coisas. Pudéssemos ser abençoados, e nós já vamos ver isso a seguir, mas a cura foi um dos motivos que levou Jesus a ir à cruz. Entre outros, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi amaldiçoado na cruz, porque maldito todo aquele que for. Ele levou a maldição da terra sobre ele, para que nós pudéssemos viver para a justiça. Ele pagou o preço, o Cordeiro de Deus, que pagou o preço por nós. Então, qual a vontade de Deus? Se Jesus morreu, levou as nossas dores e enfermidades sobre ele, e se pelas suas pisaduras nós fomos sarados, qual é a vontade de Deus? Não é que nós estejamos curados e permaneçamos curados enquanto estivermos na terra? Eu estou a fazer uma pergunta, mas você acabou de ler. Qual é a resposta? Ouça, muito cristão às vezes perde por aquilo que ele dizer do que acha, por aquilo que ele ouviu, pelas experiências que teve na sua vida, às vezes experiências negativas. Não, eu andei a orar e depois desisti. Ouça, eu cada vez que me dizem isso, eu lembro sempre da mesma imagem. Dois mineiros estão a escavar e um deles, de repente, acha um diamante e fica muito contente. E o outro, ao ver o outro ter o diamante, desistiu, não sabendo ele que se continuasse a escavar ia encontrar um sítio com muitos diamantes. Desistir não vai resolver nada. Desistir é algo que você nunca deve fazer. Deve permanecer sempre, confiando em Deus, confessando a palavra. O que é confessar a palavra? Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores e pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Quantas vezes ao dia? Eu vou-lhe ser sincero, eu vou falar como aos médicos, no mínimo 3 vezes ao dia. Você deve fazer isto. Mas depois você tem que agarrar e começar a derrubar as barreiras que o impedem. Porque depois começam a vir pensamentos. Quando você começa a fazer isto, começam a vir pensamentos. Não, isto foi naquela altura. Isto foi para agora. Não, nem todos são curados. Só mentiras. Só mentiras. Porque o diabo mente desde o princípio. Ele é mentiroso e quer levar todas as pessoas a desistirem de confirmar a palavra de Deus nas suas vidas. Ele quer levar todas as pessoas a andar pela sua própria maneira de viver. Não, tu consegues, tu podes, és tu que vais vencer, és tu que... Porquê? Porque assim fazendo a pessoa não vai depender de nada de ninguém. Não vai depender de Deus, vai depender dela própria. Você sabe que entre as pessoas mais ricas é onde há a maior taxa de suicídio. E você diz, mas como é que é possível? Então, as pessoas que estão melhor na vida é que mais suicidam. Você não percebe.
O diabo permitiu que essas pessoas tivessem muito para que ficassem vazias por dentro. Eu não estou a dizer que é mau ter muito. Não é isso. A palavra de Deus nos mostra isso. Que não é errado ter. É errado é depender totalmente só das finanças. E não depender de Deus. Dinheiro na sua mão é uma arma poderosa para poder abençoar os outros, para fazer o seu modo de vida, mas principalmente para empurrar a igreja para mais longe ainda. Vi um homem, o dono do Colgate. Ele começou a dar na igreja e chegou a um ponto tal que dava tanto que a sua empresa cresceu muitíssimo. Eu quero que você entenda. Quando você está com Deus, tudo começa a acontecer. Quando você busca a Deus, em vez de, nas suas capacidades, tentar atingir algum objetivo, você vai vencer. Davi sabia disso. Em guerra, ele próprio dizia: pelo meu Deus, eu saltarei a muralha. Pelo meu Deus, eu entrarei por um exército ardente. Porque ele sabia que Deus era com ele, ninguém podia ser contra ele. O mesmo acontece connosco. Ainda hoje ouvi um testemunho incrível. Alguém estava no telemóvel, no transporte público, e estava sentada uma pessoa ao lado dela, uma senhora estava sentada ao lado dela. E ela estava a passar vídeos cristãos e estava a vê-los, só que aquilo não estava com os headphones, estava só a ouvir. Ela ouvia e os outros à volta também ouviam. E a senhora que estava ao lado dela dizia: isto foi passado no Brasil. Eu sou de atos de bruxaria, não sei bem, acho que é candomblé ou qualquer coisa assim. E ela dizia que estava num nível muito alto. E depois pedi-lhe: posso fazer uma pergunta assim? E a nossa irmã disse: claro, diga. Você é crente? Sim, eu creio. Eu creio em Jesus Cristo. E ela virou-se: eu não consigo olhar para os seus olhos. Os seus olhos estão cheios de luz. Eu não consigo olhar para ele. Nós somos transportadores da luz. Não porque nós merecemos, não porque nós somos especiais, mas porque Ele nos amou. Nós transportamos a luz. Entenda uma coisa. Deus quer fazer muito mais por si e através de si do que você imagina. Se há coisas que você quer na vida, Deus não vai impedir nunca. Nunca vai impedir o que você quer. Nunca. Mas Ele quer que você veja a vontade dEle para a sua vida. Porque vai ser uma bênção na sua vida. Nós vimos aqui a palavra de Deus, a vontade de Deus para a cura. Agora eu quero vos mostrar alguns outros versículos sobre cura, que são muito importantes. Mateus 4, 24. Jesus começou a pregar o Evangelho, pregar as boas novas de salvação. Não é condenação. Muito cuidado com isto. Não é condenar as pessoas. Não, se você não se arrepende vai para o inferno. Não foi isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para dar as boas novas de salvação. Dar as boas novas, que Jesus nos ama, que Jesus nos quer ajudar em todas as áreas da nossa vida, nos quer levar mais à frente. Veja o que está
aqui escrito. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, e os lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. Todos os traziam até ele os curava. Nós não vamos abrir, mas em Marcos 16, a partir do versículo 15, diz: ide por todo o mundo, preguei o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. E depois em meu nome expulsarão demónios, colocarão os mãos sobre os enfermos e os curarão. Você sabe que logo a seguir os apóstolos começaram a fazer curas? Logo a seguir. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, as curas começaram a acontecer. E ainda hoje, Deus cura através dos seus servos. Eu quero que você entenda que a vontade de Deus é que as pessoas sejam libertas e curadas. E que decidam aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. O diabo quer prender as pessoas para as manter oprimidas e presas a ele, dependentes dele. Deus não é isso que quer. Deus quer libertar as pessoas para que elas possam decidir o que querem na vida. A prova disso é que eu sei de algumas pessoas que eu conhecia ao longo da minha vida cristã. Algumas pessoas que iam à igreja e quando estavam na igreja sentiam-se bem. E mal saíam da igreja sentiam-se mal. E uma vez disse a uma pessoa que eu conheci, disse-lhe isso. E ela disse, mas como é que você sabe? É exatamente isso que me acontece comigo. Eu disse, eu sei. Mas eu também sabia que ela já não tinha salvação. Ela tinha aceito Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Tinha servido na igreja. Mas depois começou a desafiar o Espírito Santo. Rejeitou o Espírito Santo na sua vida. E a partir daí tudo começou. Não rejeite Deus, que Ele nunca o rejeitará assim. Vamos ver outro versículo bíblico. Lucas 4:40. Lucas 4:40. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos e várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles os curava. Eu quero que você repare aqui numa palavra. E ao pôr do sol, todos. Não foi alguns. Não, Deus hoje quer curar, hoje não é dia de cura, não, a sua cura ainda não é para agora, você tem, pronto, Deus cura a uns e a outros não, isso é uma grande mentira. Todos os que vinham a Jesus, todos eram curados. Cada vez, você tem que agarrar e perceber isto uma vez por todas. Como é que você vai ser curado? Eu vou-lhe ser sincero e vou-lhe responder, não sei. E você diz, não sabe? Não. Porque Deus pode usar tudo. Tudo o que quiser. Ele pode curá-lo assim. E você está curado. Ele pode curar à medida que você vai aprendendo mais da palavra de Deus. E você é liberto. Eu já vi pessoas que no batismo, quando foram batizadas na água, foram libertas do tabaco. E nunca mais tiveram vontade de fumar. Houve pessoas, eu já vi um testemunho e vi um vídeo agora há pouco tempo de alguém que foi batizado e ficou curado logo, instantaneamente.
Quer dizer que o batismo cura? Não, que Deus opera como Ele quer e quando Ele quer. Houve outras pessoas que eu conheci que foram curadas pelos médicos, através dos médicos. Mas os próprios médicos dizem, eu não sei como é que ela ficou curada, porque não foi pelo que nós fizemos unicamente. As melhoras que ela teve foram muito grandes para a medicina. Deus pode curar da forma que Ele quiser. O que você tem de crer é que Ele o vai curar, é que Ele o vai libertar, é que o vai fazer e andar curado nesta terra até ao final dos seus dias neste planeta. Mas aí você tem que fazer o que nós vimos, meditar na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, falar a palavra de Deus. Nós às vezes na nossa vida falamos tanta coisa negativa, que essas coisas negativas acabam por nos atropelar. Quando nós dizemos que não dá, não consigo, quando nós fazemos de coitadinhos, não estou a conseguir, ninguém me liga, ninguém me quer, cada vez que agarramos e começamos a dizer essas coisas, isso nos vai atropelar. Mas cada vez que nós dizemos, Jesus me ama, Jesus me amou, Ele foi à cruz em meu lugar, a nossa vida é transformada. E então as pessoas certas vêm até nós. As pessoas que Deus escolheu, as pessoas que sabem que nos vai fazer bem. Eu sei porque eu sei o que é que Deus fez na minha vida. Ele me tirou da minha vida uma pessoa que não era para mim e me trouxe à minha vida aquela pessoa que era para mim. Eu quero que você entenda. Deus quer fazer muito mais por nós do que nós imaginamos ou pensamos. Mas nós é que temos que abrir a porta. Somos nós. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Aquilo que abrir, eu e o meu Pai fazemos morada nele. Vamos cear com ele. Vamos estar com ele. Você entende? Se alguém diz, é impossível, eu lhe vou dar uma novidade. Mesmo Deus sendo todo-poderoso, na sua vida é impossível. Mas você deixar derrubar as muralhas que existem na sua vida, conhecendo a palavra de Deus e começando a falar o que é certo, Deus vai operar na sua vida, no nome de Jesus. Pare de falar o que não presta. Fale a bênção. Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Por isso estou curado, por isso estou liberto. Pronto, eu faço isto e durante quanto tempo? Vou-lhe responder, não sei. Eu já houve casos em que eu fiz isso uma vez e foi o suficiente para eu ficar curado. Já houve outros casos que eu tive que estar bastante tempo a fazer isso. E já houve casos em que eu fiz isso, andei a orar assim e fiquei curado. E depois quando fiquei curado parei de fazer isso. E depois voltou outra vez. E eu tive que voltar outra vez a orar, em nome de Jesus, para voltar a ficar curado. Você entende? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Está escrito em Josué. Antes medita nele dia e noite, porque então farás prosperar o teu caminho. É tão prudentemente que conduzirás. Então as tuas palavras vão ser cuidadas, vão ser medidas, para que não fales o que não queres, para que fales a bênção para a sua vida e para a vida de todos que o rodeiam. A sua boca pode ser um canal de bênção para si e para os outros, ou pode ser um canal de maldição para si ou para os outros. Você entende? Quando nós começámos a reunião, eu não sei se você reparou, quem viu a reunião desde o princípio, havia algo que não estava certo. E eu tive de estar a orar, a quebrar a maldição.
E depois eu senti paz. Glória a Deus. Porquê? Porque o diabo vem-me para matar, roubar e destruir. Ele utiliza todos os esquemas, todas as hipóteses, de todas as maneiras para nos tentar destruir. Mas o maior de todos vive dentro de nós. E nós temos a capacidade de poder expulsar demónios, poder expulsar das nossas vidas aquilo que não presta. E ele sabe disso, mas ele vai tentar resistir a isso por todas as formas possíveis. Porque ele sabe que já está derrotado. Mas ele tenta-nos para fazermos pensar que não. Por isso é que a Bíblia diz que ele é como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Buscando a quem possa tragar. Mas se nós não deixamos, ele não consegue. Resistir ao diabo que ele fugirá de vós. Eu quero que a palavra de Deus encharque a sua vida. De tal forma que, quando alguma coisa aconteça, quando alguma dor vier, você se lembre da palavra e não se lembre da dor, não se lembre dos medicamentos, não se lembre disto ou daquilo, lembre-se de Deus na sua vida, o maior de todos, o que é capaz de mudar tudo na sua vida e vai mudar no nome de Jesus, eu creio. Não se deixa bater pelas circunstâncias. Não se deixa bater porque dizem. Não se deixa bater porque... Não, o maior de todos está dentro de si. Aquele que é capaz de mudar. Aquele que abriu o mar vermelho. Aquele que vai abrir na sua vida tudo o que você precisa. Às vezes nós limitamos a Deus. Agarramos, metemos numa caixinha e dizemos, não, Deus não consegue fazer isto na minha vida. Não, comigo não dá, não funciona. À medida que você fala, mais condicionado fica Deus na sua vida. Porque Deus não vai fazer nada a não ser que você queira. E cada vez que você diz que não dá, você está a dizer não dá a Deus. Tu não tens autorização para tocar na minha vida. É isso que você está a dizer a Deus. Ah, não, mas eu não estou a fazer isso. Tá. Quando você acha que só você pode, não, vai ser naquilo que eu sei, nas minhas capacidades, naquilo que eu acho, você está a dizer a Deus, olha, senta-te aí um bocadinho, agora vou fazer. Uma das coisas impressionantes que aconteceu na minha vida cristã, foram várias. Enquanto nós trabalhávamos enquanto eu trabalhei com guarda noturno e outros colegas meus, nós trabalhávamos sozinhos. Andávamos dentro do carro sozinhos. Alguns andavam sempre com o rádio ligado, com o rádio ligado de música, e tínhamos um rádio de comunicação em que ouvíamos uns aos outros e falávamos uns com os outros. E existe uma diferença antes de eu ter Jesus e uma diferença depois de eu ter aceito Jesus. E a diferença é, ouça, completamente, não se pode comparar. Eu andava a conduzir o meu carro e sentia ao meu lado alguém sentado. Alguém não de mal, alguém de bom, como uma companhia, como alguém que estava comigo, que me livrou várias vezes de problema. E entenda uma coisa. Se Deus é por nós, ninguém consegue ser contra nós. Ninguém. Ah, mas você não sabe. Eu tenho este, eu tenho aquele. Ouça, ninguém. Ah, mas, ouça, ninguém. Não importa se é seu chefe, não importa se é seu patrão, não importa se for o Presidente da República, não me importa se for, seja quem for. Ninguém pode contra si. Você entende? Ninguém. Ninguém. Eu tive experiências disso na minha vida. Eu sei como é que é. Eu sei o que é que Deus pode fazer. E Ele pode fazer muito, muito mais
para além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Muito mais. E Ele vai fazer se você deixar. Se você agarrar os conceitos errados e nas maneiras erradas que você pensa, mandar fora, parar de falar esses conceitos errados e começar a falar a bênção. A bênção, a bênção, a bênção. No nome de Jesus. Então você está a dizer a Deus, Senhor, toca na minha vida. Eu te autorizo a que me cures, que me libertes, que me abençoes. No nome de Jesus. Você entende? Eu agora, nós estivemos a falar de cura. Veja aqui algo. 2 de Coríntios 8, 9. 2 de Coríntios, vamos lá, 2 de Coríntios 8, 9. Jesus foi à cruz e levou toda a maldição que destinava a cada um de nós. Todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, aceitam o que Ele fez na cruz como sendo em nosso lugar, como tomando o nosso partido, sendo Ele o sacrifício que nós devíamos sofrer. Ele levou a maldição de nós. Em todas as áreas da nossa vida. Eu volto a dizer, todas as áreas da nossa vida. Veja o que está aqui escrito. Porque já sabeis a graça, o favor que nós não merecíamos, do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre. Onde é que Ele se fez pobre? Na cruz, quando levou a maldição da pobreza sobre Ele. Sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Eu quero que você agarre e comece a derrubar algumas barreiras. Primeiro, época de Jesus, 2000 anos atrás. Quem é que andava de carro? Carro, com rodas, de borracha, carro. Ninguém. Pronto. Então qual era o transporte da época? O transporte da época era burros e cavalos. Pronto. Qual era o calçado da época? Sandálias ou descalços? Qual era a vestimenta da época? Túnicas, principalmente. Principalmente naquele lugar eram túnicas. Não havia calças de fazenda como nós temos, nem fatos, nem gravatas como temos agora. O que é que eu quero dizer com isso? É que a primeira vez que lemos este versículo, a primeira coisa que nos pensamos, pois realmente eles coitados andavam a pé de um lado para o outro, tanta gente e tantos, então ele mais 12 discípulos e outros que seguiram, outras mulheres também que seguiam e tudo. Então, pronto, realmente ele se fez pobre. Não, você não percebe. Vamos começar no nascimento de Jesus. Jesus nasceu. Depois do nascimento vieram reis magos ter com ele. O que é que ofereceram? Ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Jesus, na terra, já estava rico. Depois, profissão. O que é que ele tinha de profissão? O pai dele era carpinteiro. Ele também era carpinteiro. Então, o que é que ele fazia? Fazia algo para os outros. Quem conhece história sabia que havia classes. E havia classes em que eram os pescadores, havia classes onde eram aqueles agricultores e havia classes que eram os artífices. Os artífices tinham uma vida melhor que os outros, porque eles faziam coisas que os outros não conseguiam fazer. Jesus tinha essa profissão. Até ele se fosse pobre aonde? Na cruz, quando ele levou a maldição da pobreza sobre ele. Por isso é que ele diz aqui, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Diga-me uma coisa. Se Jesus era pobre, se o que ele vestia era de alguém pobre, porque é que despiram Jesus e sob a túnica, o vestimento que ele tinha, os soldados romanos lançaram sortes? Isto quer dizer
Eles tiraram entre eles para ver quem é que saía, quem é que ficava com aquela túnica. Então era a túnica de um pobre, não valia a pena estar a perder tempo com aquilo, mandavam fora. E eles fizeram o contrário. Porquê? Porque era uma boa túnica que ele tinha. Vamos começar a derrubar ideias erradas que temos. Vamos pensar sobre as coisas. Vamos meditar sobre a palavra de Deus, para que ela venha de bênção para as nossas vidas. Veja, isto foi o que aconteceu e que Jesus fez por nós. Agora vamos a Gênesis. Vamos a Gênesis 1, 12. Desculpe, Gênesis 12, 1. É o contrário. Gênesis 12, 1. E agora vamos ver um homem que é chamado por Deus. O nome dele é Abrão. Agora vamos ver, vamos ler. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe o que é que aconteceu? Eles saíram, foram andando, e aqui no versículo, passou uma tela e apareceu o Senhor e disse, moveu-se montanha e caminhou, tal. Versículo 10. Gênesis 12, 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Vamos ver todo o quadro, vamos meditar sobre tudo isto, vamos pensar sobre a palavra de Deus. E Abraão estava junto do seu pai. Se eles estavam lá, eles podiam ter ultrapassado a fome, porque ele estava num sítio que conhecia, tinha alguns rebanhos, tinha alguma coisa, podia ter ultrapassado. Mas, no entanto, ele fez o contrário, ele saiu de casa dos seus pais. Porquê? Porque Deus lhe disse para sair. E ele obedeceu, mas a fome veio. Até ele desceu ao Egito. E quando ele desceu ao Egito, a mulher dele, Sarai, era muito bonita. E ele disse: olha, eu tenho receio que me matem por causa de ti. Porque se tu disseres que és minha mulher, eles ainda me matam para ficar contigo. Então, tu vais dizer que és minha irmã, assim como eu vou dizer que tu és minha irmã. Até eles concordaram. E então foi assim. Só que ela era mesmo muito bonita. No Egito começaram a gabá-la de tal forma que chegou ao faraó e o faraó a quis para ele. E então no versículo 16, o faraó e fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servas e jumentos e camelos. Então faraó deu-lhe tudo isto por causa da sua mulher. Até ele vendeu a mulher. Mas ele estava com receio. Se dissesse que era mulher, poderia ser morto. Então, o faraó lhe deu tudo isto. Só que o faraó, Deus tocou no faraó. E o faraó, no versículo 18, então chamou o faraó a Abraão e disse: que é isto que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher? Porquê é que me fizeste isto? Trouxeste uma lição para a minha vida, para a minha casa. Porque disseste, é minha irmã. E então ele agarrou, e no versículo 20, e Faraó deu ordens aos seus varões e ao seu respeito, e acompanharam a ele e a sua mulher e tudo quanto tinha. Então ele devolveu a mulher a Abraão e ele foi. E agora no versículo 13, Gênesis 13, versículo 1. Gênesis 13, versículo 1. Logo um capítulo à frente só. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo quanto tinha, e com ele Ló.
E ia Abraão muito rico em gado, prata e ouro. Então, Deus disse que o ia abençoar. Ele obedeceu. E você diz, mas obedeceu, realmente Deus o enriqueceu, mas foi com uma mentira. Não foi com uma mentira. Abraão não mentiu. Porque mais à frente ele volta a fazer o mesmo. Porque ele entrou noutro sítio em que eu estava com receio que também que o matassem por causa dela. Porque ela era realmente muito bonita. E ela voltou outra vez a ser comprada com muitos camelos, muito coisa, muito gado, outra vez foi vendida. Mas outra vez Deus tocou e fez com que o homem devolvesse a mulher outra vez ao seu marido. E é aqui que ele dá a explicação. Em Gênesis 20, 12. Veja o que está aqui escrito em Gênesis 20, 12. Porque perguntaram, por que é que mentiste? Então, porquê é que não disseste que era tua mulher? E disseste que era tua irmã? Por que mentiste? E ele disse, não, eu não menti. Veja, na verdade, ela também é minha irmã. É filha do meu pai, mas não filha da minha mãe. E veio a ser minha mulher. Ele não estava a mentir. Você percebeu? Não foi com uma mentira que eu fui abençoado. Foi com a verdade. Mas foi com a verdade porque Deus o queria abençoar. Abençoou com o faraó e abençoou com este rei. E ele já estava rico, ainda ficou mais rico ainda. Porquê? Porque ele obedeceu a Deus e diz, sai da tua casa e vem para o sítio que eu te disser. Entenda uma coisa. É da vontade de Deus fazer-nos prosperar em todas as áreas da nossa vida. E nós temos que, ao ler isto, perceber que barreiras da nossa vida têm que ser derrubadas. Alguns dizem, não, eu nunca vou conseguir ser, eu nunca vou conseguir ter, é muito difícil no sítio onde estou, ou como sou, coisa. Ouça, agarre nisso tudo, embrulhe bem embrulhadinho assim e meta no caixote de lixo. Isso não é a vontade de Deus para a sua vida. Deus o chamou. Deus lhe disse, tocou a sua vida para você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você aceitou Jesus. Você mudou a sua vida. Será que Ele não o vai abençoar? Garantidamente que o vai abençoar. Então e quando? Volta, eu vou-lhe responder. Não sei. Ouça, entenda uma coisa. Você tem uma roupa nova, bonita, que comprou. Você vai vestir. Mas você teve a arranjar o carro e está tudo sujo. O que é que você vai fazer? Vai vestir a roupa mesmo assim, todo sujo? Não. Você vai tomar banho, vai se limpar bem, lavar bem, para sair a sujidade toda. Se calhar até mete um perfume e veste essa roupa. E, espetáculo. Não é? E acha que Deus não vai ter que fazer o mesmo consigo? Não vai ter que o limpar? Para poder pôr em si aquilo que é necessário para que a bênção venha. Até quanto tempo é que isso vai durar? Eu, se vou ser sincero, vai depender muito mais de si do que de Deus. Vai depender de quanto tempo você perde na palavra de Deus, busca o conhecimento que você tem mais dele ou menos dele. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais respostas você vai dar positivas e não negativas. Enquanto os outros todos à sua volta, não, isto não é possível, isto não dá, você vai dizer dá e dá. Isso aconteceu na minha vida. Todos diziam que não dava, e eu dizia que sim. O que é que aconteceu? O que eu disse, Deus é comigo, ninguém pode ser contra mim.
Enquanto os outros todos dizem, não, isso não vai dar, não é possível, você diz, não, isto dá no nome de Jesus. O que é que vai ser? O que você está a dizer é a sua vida, é o que vai acontecer. Você vai ser abençoado. A palavra de Deus diz que sim. Você, o que é que diz? Que não? Então é não. Você diz que sim. Então é sim. Determinando de você algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará nos seus caminhos. Traduzindo o ser-te-á firme, isso será estabilizado em si. Eu vou dizer outra vez, se tu determinares algum negócio, isso será estabelecido na sua vida e a luz brilhará nos seus caminhos. Por isso é que eu gosto de ler não só a Bíblia, mas também várias Bíblias, outras traduções, inclusive gosto muito da tradução inglesa, diz muita bênção mesmo. Mas para quê? Para eu entender um contexto maior daquilo que Deus me está a tentar transmitir, para que a minha fé cresça, a minha confiança nele, porque, ouça, você acha que o que é que você acha do planeta Terra? Eu acho que é uma coisa linda. Eu, ultimamente, por causa daquilo que tenho falado na televisão, por causa da viagem à volta da Lua e isso, eu olho e eu dizia, eu gostava de ver. Não era gostava de ir à Lua, gostava de ir coisa. Não, eu gostava de ver o planeta. Porque deve ser uma coisa linda de ver. Nós habitamos num planeta lindo, criado por Deus, para nós, a nossa casa. E Deus quer fazer connosco muito mais, coisas muito maiores. Mas o quê? Não sei. Porque eu não sei. Eu não sei da vida de cada um. Eu não sei como é que se vai do ponto A ao ponto B. Mas assim como José, você conhece a história de José? José teve um sonho e viu os irmãos a dobrarem-se perante ele. Mas eu estava no ponto A e para chegar ao ponto B, o que é que ele teve que passar? Mas isso aconteceu mesmo. Os irmãos dobraram os joelhos a ele. Deus tem muito mais para si do que você imagina. Deus o quer capacitar para fazer coisas que aos outros é impossível. Porquê? Porque Ele nos escolheu, a cada um de nós. E se você me está a ouvir, ouça bem, você me está a ouvir, você é um escolhido. Então, não agarra e ouça o que os outros dizem. Não acredite no que os outros dizem. Se o que os outros dizem, filtrado pela palavra de Deus, ele está a dizer a verdade, glória a Deus. Mas os outros dizem, filtrando para a palavra, contradiz o que a palavra de Deus diz, esqueça. Porque neste mundo nós vamos ouvir, mesmo crentes ou não crentes, ouça bem, você vai ouvir mais vezes derrota do que vai ouvir vitória. Vai ouvir mais pessoas a derrotistas do que vai ouvir pessoas a dizer que tudo é possível àquele que crê. A minha experiência tenho visto isso. E às vezes de uma forma que eu fico de boca aberta como é possível. Será que não conhecem o mesmo Deus que eu conheço? Será que não servem o mesmo Deus que eu sirvo? Será que não andam e não leem o mesmo que eu leio? Ou estão a vir demasiado o mundo? Demasiadas impossibilidades? Ou estão a ouvir demasiado o diabo a dizer que não dá, não é possível? Tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus. Você está a ouvir? Eu tenho... Eu tenho mais um versículo bíblico. Mateus 19, 5. Onde é que Mateus 19... Porque perguntaram a Jesus, então, mas pode-se a mulher, o homem, separar da mulher?
E a resposta de Jesus foi: Mateus 19, 5, e disse: Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas são uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. No seu casamento, como é que ele está? Mas você não entende isto e aquilo. Você não entende que é complicado isto e aquilo. Às vezes as coisas não funcionam, às vezes não dá. Porquê? Porque você não está a dizer este versículo bíblico. O que Deus ajuntou, não separa o homem. Deus juntou com a mulher que você tem. Deus juntou ao homem que você tem. Você, mulher, juntou um homem. Você, mulher, juntou um homem. Você, homem, juntou a uma mulher. Sabe porquê? Porque vocês são ambos diferentes. Como são ambos diferentes, têm maneiras de ver as coisas diferentes. Mas completam-se. São uma só carne. E se Deus os uniu, que eu creio que os uniu, até que nenhum homem vos separa. Nem vocês próprios vos separem. Porque Deus quer fazer de vossa união algo muito maior. Muito maior. Deus os quer capacitar de tal forma que a vossa união mova montanhas. E que as vossas palavras sejam o mesmo. Se sim, sim, se não, não. Em que concordem sempre. Amem sempre. Mas há alturas muito difíceis. Ouça, se houvesse um evangelho em que perguntassem a Jesus, como Pedro perguntou, quantas vezes hei de perdoar o meu irmão? Ele disse 70 vezes 7. Mas se ele perguntasse quantas vezes eu devo perdoar a minha mulher, ou a mulher deve perdoar o marido, Jesus diria 70 vezes 700. Sempre. 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 A todo momento, a toda a hora. Deus capacitou a sua mulher para estar consigo, homem. Deus, mulher, Deus capacitou o seu marido para estar consigo. Porque Ele quer essa união. Porque quer levar vocês a um patamar maior, em que a vossa união faça toda a diferença. Faça a diferença para os outros e faça a diferença para a vossa vida. Vocês de mão dada vão enfrentar o mundo. Acreditem em mim. Os outros podem dizer que não. Mas se vocês disserem que sim, é a vossa palavra que vai prevalecer. 1 expulsa 1000. 2 expulsa 10.000. Portanto, há força na união. E vocês já são uma só carne. Porque Deus os uniu. Está a ver porque é que é tão importante conhecermos a palavra de Deus? Porque ela derruba montanhas. Porque ela derruba muralhas. Porque ela derruba ideias falsas, erradas, completamente erradas na nossa vida. O mundo diz, não dá, separa-te. Não lutes, não vale a pena. Vai aparecer outra pessoa. Deus diz, o que Deus uniu, não separa o homem. Você está a ouvir? Olhe para mim.
Você já percebeu porquê? Porquê a Bíblia Sagrada? Porquê que Deus permitiu que estes livros todos se juntassem e criassem 66 livros, perto de 40 autores diferentes? E criassem este livro abençoador que muda a nossa vida, muda a nossa conduta, muda em que nós dependemos de Deus e sabemos que com Ele podemos fazer coisas grandes, que nada nos pode fazer parar, que Ele é tudo para nós. Ele é o nosso Deus, nosso Abba Pai, nosso Papá, nosso querido Pai. Você entende? Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Pai, Tu deste o Teu bem mais precioso, Jesus. Nos deixaste o Teu bem precioso, o Espírito Santo, que agora habita dentro de nós. Mas também nos deixaste a Tua palavra, para conhecermos cada vez mais de Ti e sabermos mais de Ti. E a nossa fé se levante. A nossa fé se torne cada vez maior em Ti, conhecendo a Tua vontade para as nossas vidas. Senhor, abre-nos as Escrituras para que possamos entender o que lemos, para que nos possamos ser cheios de Ti, Senhor. Tua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, Senhor, nós vamos meditar, vamos estudar a palavra de Deus para conhecer a Tua vontade e derrubar todos os conceitos errados que temos na nossa vida e fazermos aquilo que é a Tua vontade, para a Tua glória e para a Tua honra, no nome de Jesus. Graças te dou, Senhor, porque sempre nos ouves. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Seja abençoado. Amém. Amém.